Pecadores aceitos por Deus através de Cristo. Parte 06, dia 3 de fevereiro de 2025. Eles não podem continuar sendo fáceis, sejam eles aceitos por Deus ou não. Enquanto o homem puder viver satisfeito sem isso, ele nunca será aceito. Mas a alma será levada a isso para que tudo fica sem seiva sem ele. 3. Ansiedade do coração por isso. Atos 2:37. Deve haver seriedade. Anseia ser aceito por ele? Sim. A alma deve ser levada a estimar e assim valorizá-la, a fim de se contentar com ela em quaisquer termos. Atos 9:6. Não consiste fosse necessário para nos qualificar para a aceitação de Deus, mas que sem eles nunca entraremos em Cristo para sermos aceitos nele. 2. A próxima geral é considerar a natureza de aceitação de um pecador por Deus, e isso farei 1. Em si mesmo e 2. Em seus efeitos e consequências. Primeiro, considerarei a natureza de aceitação de um pecador por Deus em si mesma, e em si é um grande e indescritível benefício, e implica essas coisas a seguir. Primeiro, em geral, implica uma aceitação do pecador com Deus como uma pessoa justa. Um Deus justo não pode aceitar um filho de Adão, mas como justo, isto é, como sendo realmente justo diante dele. E assim, um crente em Cristo de fato é, e pela fé, pleiteando a justiça de Cristo, por sua justiça aos olhos de Deus, ele é aceito de acordo. O Senhor o reputa, conta e o aceita em favor como uma pessoa justa. 2 Coríntios 5:21, Romanos 4:6 e Romanos 5:19. Portanto, está em duas coisas. 1. O fato de Deus possuir e sustentar uma justiça sobre o crente, respondendo plenamente às exigências da lei, Romanos 3:22, e mantendo-o como uma pessoa justa por isso. O pecador que está diante dele no amado, pleiteando a justiça do mediador, o apelo é sustentado, e Deus diz: livra-o de descer a cova. Achei resgate. Jó 33:24. A lei dá em suas exigências contra ele, de santidade, de natureza, justiça de vida e satisfação pelo pecado. E verifica-se que todas essas exigências são satisfeitas, e que a justiça sobre ele responde plenamente a todas elas, que a lei não tem mais o que desejar. E assim, aos olhos da lei, ele é pela graça considerado justo. 2. Por causa dessa justiça, ele é aceito no favor de Deus. Romanos 3:24-25. Foi a injustiça do pecador que o expulsou do favor de Deus e o manteve fora dele. Agora, essa barra é retirada, e a justiça sobre ele obtém o favor de um Deus justo, que ama a justiça. Deus está perfeitamente satisfeito com essa justiça, por mais que tenha ficado descontente com o pecado do partido. E ele está tão satisfeito com isso, que apesar de todos os pecados que a parte já cometeu, ele o aceita em favor por causa disto. Em segundo lugar, mais particularmente, implica a cessação da ira contra a alma. Oséias 14:4. A ira de Deus não permanece mais na pessoa aceita. Aquela nuvem clareia, e fica claro que aquela chuva nunca mais cairá, nenhuma gota dela, de ira vingativa, para todo sempre. Isaías 54:9. A pequena chuva de raiva paterna pode cair sobre ele por causa de seus abortos, mas a grande chuva de sua ira vingativa nunca retornará. Cânticos 2:10-11. 2. A maldição é removida.
Gálatas 3,13. Essa é a sentença da lei quebrada que estava sobre o pecador, prendendo a ira vingativa que se apoderou de toda a humanidade em Adão e que é fortalecido diariamente pelo pecado real. Enquanto o pecador está fora de Cristo, mas ser aceito em Cristo, isso é, tirado, Romanos 8,1. A sentença é invertida, versículo 33-34. O pecador amaldiçoado é solto daquela estaca terrível, a qual ele foi amarrado como a marca das flechas de Deus. 3. Ele é totalmente perdoado. Isaías 43:25. O pecador aceito recebe o perdão do Rei do Céu, sob seu grande selo, pelo qual sua culpa da ira eterna é removida para sempre, como se ele nunca tivesse pecado. Deus pega a caneta, mergulha no sangue do amado e apaga todas as suas contas. Todos os seus pecados passados e presentes são formalmente perdoados, e todos os seus pecados futuros são garantidos para não serem imputados a ele, por culpa da ira vingativa. Romanos 4:6-8. 4. Ele é reconciliado com Deus. Romanos 5:1. O Senhor estabelece a inimizade legal que ele tinha contra aquela pessoa para nunca mais retomá-la. E ele lhe dá paz através do amado. Efésios 2:14. De modo que, embora todo mundo esteja em guerra vermelha com ele tem uma paz firme com o céu, que ele não precisa temer a hostilidade daquele bairro novamente para sempre, o que é suficiente para acalmar o coração em meio a todos os problemas. Filipenses 4:7. 5. Deus está satisfeito com ele. Hebreus 11:5. Ainda assim, eles são pecadores de fato, e Deus nunca pode se agradar de seus pecados. Mas seus pecados não impedem que ele se agrade com suas pessoas em Cristo. O filho pródigo volta para o pai em farrapos, pobreza e miséria, sem um sapato no pé. O pai não se agrada dos trapos do filho, mas a afeição natural o abraça, apesar dos trapos, sendo ele seu próprio filho. Assim Deus abraça o pecador no amado, porque ele está nele. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre eternamente. Amém.